E eu queria começar falando um pouco sobre essa liberdade de expressão, porque às vezes a gente fala liberdade de expressão, e a gente toma isso como uma garantia, como algo. Em inglês a gente usa a expressão take for granted, né? Que significa quando a gente já toma aquilo como algo corriqueiro, algo garantido, algo que não precisa ser defendido. Só que essa liberdade de expressão, ela nunca foi o padrão na história da humanidade. Na era moderna, né, chamada era moderna, essa ideia começou a ganhar forma através do que a gente chama do experimento americano, que foi influenciado pelas ideias, principalmente, do iluminismo britânico, que defendiam a razão, os direitos individuais, a soberania popular. Mas essa não era uma visão consensual. Mesmo na Europa, que é o berço dessas ideias iluministas, os regimes autoritários se proliferaram. Censura e repressão como forma de manter o controle eram regra, né? Isso mostrava que a liberdade de expressão, isso que a gente enche a boca para falar, sempre foi uma ideia poderosa, mas radical e sempre constantemente ameaçada por aqueles que viam no controle da informação a ferramenta essencial para a manutenção do poder. Até a Segunda Guerra Mundial, e depois da Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos ciência dos horrores do nazismo, do fascismo, dos regimes totalitários, e o quanto que eles utilizaram a censura e a repressão brutal para silenciar qualquer forma de dissidência, acho que o Ocidente aprendeu uma lição. Do mesmo lado, você tinha a Guerra Fria, que trouxe à tona as atrocidades cometidas pelo regime comunista, os expurgos do Stalin, as gulags, a repressão violenta, de novo, de qualquer oposição, de qualquer dissidência. Então, quando você teve essas práticas brutais daqueles regimes que não adotaram a liberdade de expressão, o mundo olhou para o exemplo americano, e principalmente o Ocidente, reforçou a percepção de que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, garantidas aqui nos Estados Unidos pela primeira emenda da Constituição, são fundamentais justamente para você prevenir o surgimento das novas tiranias. O pessoal que gosta de falar de vacina, essa é a melhor vacina que existe. Esse símbolo americano da liberdade de expressão passou a ser amplamente aceito como esse antídoto para abuso de poder estatal. E as nações ocidentais, incluindo o Brasil, passaram a adotar esse modelo. E é verdade que nenhum país adotou a liberdade de expressão de forma tão absoluta quanto aqui nos Estados Unidos. Não é coincidência que os Estados Unidos sejam a nação mais próspera, mais rica e mais poderosa do mundo. Isso só é possível com a liberdade de expressão. Mas houve um consenso. Esse consenso até foi traduzido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelas Nações Unidas em 1948, depois da guerra, que é meio que um reflexo dessa mudança de paradigma, né? Ela consagra a liberdade de expressão como direito humano fundamental e reconhece que o livre fluxo de ideias é essencial para a dignidade humana, né? O artigo 19 da Declaração afirma que todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, e este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar e receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentes de fronteiras. Essa é a consagração que globaliza a ideia da liberdade de expressão como um pilar para a manutenção da paz, da estabilidade, da justiça e o antídoto contra a opressão. E o resultado disso foi um avanço em todas as áreas, né? Crescimento econômico sem precedentes. E entre 1945 e o ano 2000, o mundo experimentou a maior expansão econômica da sua história, né? Para vocês terem ideia, o produto interno bruto
cresceu, do global, né, do planeta, cresceu de aproximadamente 12 trilhões de dólares em 1945, em valores atualizados, para 60 trilhões de dólares em 2020. A taxa de pobreza global caiu vertiginosamente. Em 1945, 70% da população mundial vivia em extrema pobreza, com menos de $1,90 por dia. 70%. A pobreza era a condição humana. Menos de $1,90 por dia, ajustado pelo PPC, né? Paridade de poder de compra. Em 2000, esse número já tinha caído para cerca de 30%. E não só isso, não foram só os avanços, liberdade de expressão permitiu os avanços econômicos, mas também os tecnológicos, as sociedades mais abertas, mais livres, com mais inovação, trocas de ideia, sem a restrição da censura e do autoritarismo. A gente avançou os direitos civis, integrou as minorias na sociedade, os avanços na saúde, na educação. Só que essa ideia foi capturada pelos pós-modernistas. Eu não vou entrar aqui numa discussão filosófica profunda, mas depois da Era Moderna, do Iluminismo, vieram os pós-modernos, onde não existia mais verdade. O discurso, a narrativa, a palavra que o Lula gosta tanto de usar, a narrativa era um mero instrumento de poder. E a partir daí você não precisa buscar a verdade, porque não existe verdade para os pós-modernos. E isso, óbvio, teve consequências no mundo. Você pensa que cai o mundo de Berlim, né? O fim da história, você parece que tem um consenso universal de que uma sociedade verdadeiramente democrática precisa da liberdade de expressão, e nas últimas décadas a gente tem visto, principalmente depois de 2015, 2016, 2018, em 2019 no Brasil a gente tem um inquérito das fake news, né? Mas isso tem a ver com o que eu quero discutir aqui com vocês, que esse não é um movimento brasileiro, é um movimento global. Então não adianta a gente tratar o assunto apenas da perspectiva do Brasil. Desde 2015 a gente tem visto uma mudança alarmante no entendimento da necessidade da liberdade de expressão, inclusive dentro da própria imprensa, que muitas vezes aplaude a censura. E os governos de esquerda no mundo inteiro abandonaram a ideia de que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são fundamentais. Então, a gente tem visto cada vez mais em vários países que, utilizando o pretexto de promover a democracia, esses grupos de esquerda começaram a defender a censura de conteúdos e opiniões da direita, o velho controle de opiniões, sob a justificativa de que era para combater o discurso de ódio, desinformação. E a gente está vendo. Na esquerda do mundo inteiro. Eles encontraram nessa desculpa ideológica o pretexto para controlar a informação e suprimir qualquer voz dissidente. A gente fala isso em vários países, né? Venezuela, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, tem várias formas de censura e as formas têm se multiplicado, se diversificado. Embora os instrumentos de censura variem, você tem um plano subjacente que é o mesmo: o de silenciar as vozes discordantes, controlar a narrativa pública. E isso é preocupante porque revive as práticas que, historicamente, foram justamente as práticas que levaram ao autoritarismo e às tragédias do século XX. Impedir que as pessoas falem livremente o que elas pensam é condição necessária para a repressão, para o abuso de poder e para a tirania. Então, a censura, que uma vez mergulhou o mundo nos períodos mais sombrios da sua história, ela está ressurgindo disfarçada de virtude,
mas com os mesmos perigos que levaram aos genocídios, aos milhões de mortos, à destruição das sociedades, à pobreza. A história se repete. Novamente, as nossas conquistas estão sob ameaça. Se tem uma coisa que a história ensinou é que o caminho da censura é sempre o caminho para a perda da liberdade e a ascensão dos novos desastres. E eu volto a dizer que é um movimento global. Em 30 de junho de 2023, pouco mais de um ano atrás, diversas personalidades dos mais amplos e variados espectros ideológicos assinaram a Declaração de Westminster. Minha querida amiga Ana Paula Henkel foi uma das signatárias. Há outros do Brasil também. Nessa declaração você tem um alerta justamente sobre o que eu estou dizendo, sobre o aumento da censura internacional, que está ameaçando, de fato, as democracias centenárias. Foi assinado por jornalista, artista, escritor, ativista, acadêmicos, cientistas, todo mundo preocupado com essa escalada da censura sob o pretexto de combate à desinformação. Você tem, no Ocidente, você tem os exemplos da Alemanha, onde o legislativo está criminalizando o discurso político. O Brasil foi um exemplo negativo, chamado, está lá na Declaração de Westminster, a vergonha que o Supremo Tribunal Federal brasileiro nos faz passar, instrumentalizando a censura para suprimir a liberdade de expressão. O Brasil é um exemplo negativo, o STF é um exemplo negativo para o mundo. E é claro que todos nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa irmã, com menos maquiagem, né? Como definiu bem o querido deputado Nicolas Ferreira, a Venezuela, que bloqueou totalmente o X recentemente, o X. Mas os exemplos da guerra à plataforma do X globais, depois que o Elon Musk comprou o X, então no mundo inteiro, né? Depois que ele passou a desafiar as ordens absurdas de censura dos governos de esquerda, e a gente tem visto pressões quase que desesperadas de países como o nosso Brasil, que está de novo hoje no noticiário internacional com ordens ilegais e abusivas que foram corajosamente compartilhadas pelo X, mas não é, de novo, não é um fenômeno só do Brasil. A Austrália fez coisas similares, embora não tão ousadas. A União Europeia resolveu ameaçar o Elon Musk e o X. Bastou a esquerda vencer as eleições no Reino Unido para a gente começar a ver exemplos assustadores de como a censura chega rapidamente. Olha que loucura. Os iluministas britânicos, que foram os pais das ideias de liberdade, dos direitos naturais, o Reino Unido, rapidamente, bastou a esquerda chegar ao poder e pum, desmoronou tudo. E é isso que a gente está vivendo, claro, no Brasil, mas no mundo. A esquerda chega, a liberdade de expressão vai embora. E eu digo que nem no país onde eu vivo há mais de uma década, onde vive também Ana Paula, né, o inventor na prática da liberdade de expressão como a gente conhece, nem aqui nós estamos livres das políticas nefastas da esquerda para o controle do discurso. E graças a uma investigação do Congresso americano, a gente tem descoberto que as chamadas Big Tech, cujos executivos vergonhosamente se esquivam hoje aqui do Senado e, portanto, mostram o seu desdém ao povo brasileiro, porque, na maioria das vezes, eles têm um enorme viés ideológico de esquerda. A representante do YouTube, que teve provavelmente medo de vir aqui, já trabalhou com os senhores aí no Senado Federal. Os senhores pesquisem em que gabinete que ela trabalhou. Antes disso, era do Globo. Muitas vezes eles agem
porque são as suas próprias ideias, porque essas empresas de Big Tech contratam executivos com viés ideológico de esquerda, e o Elon Musk deixou isso muito claro quando comprou o X, que o X não era mais uma empresa de rede social, era um instrumento de controle do discurso público em favor da esquerda, um instrumento de ativismo ideológico. Mas muitas vezes, como ficou claro aqui nos Estados Unidos, os executivos dessas empresas também agem sob pressão de autoridades governamentais para censurarem esse tal discurso inconveniente. E a mais assustadora dessas descobertas, e a mais pertinente para essa audiência que a gente está tendo aqui hoje no Senado Federal do Brasil, foi o relatório interino da equipe do Comitê Judiciário e do Subcomitê Especial sobre a instrumentalização do governo do Congresso dos Estados Unidos, da Casa dos Representantes. E eles publicaram em 1º de maio de 2024 um relatório. Então, como a imprensa brasileira pouco noticiou o assunto, eu vou tomar o meu tempo para ler alguns trechos aqui do relatório e informar os senhores senadores sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo até nos Estados Unidos, e vou, em seguida, dizer qual é a minha hipótese para a causa da censura que os veículos de mídia conservadores estão tendo no Brasil. O relatório é intitulado O Complexo Industrial da Censura. Como altos funcionários da Casa Branca de Biden coagiram grandes empresas de tecnologia a censurar americanos, informações verdadeiras e críticas da administração Biden. Volto a dizer, eu estou lendo um documento oficial, um relatório do Congresso dos Estados Unidos da América. E algumas das coisas encontradas aqui são impressionantes. Esse relatório interino detalha a campanha de meses da Casa Branca de Biden para coagir as grandes empresas como a Meta, a Alphabet, que é a empresa mãe do Google e do YouTube, e até a Amazon, para censurar livros, vídeos, reportagens e outros conteúdos online. Até livros, senhores senadores. Livros, senhor presidente. Se isso lembra o Holocausto e a queima de livros, hoje a queima de livros é digital. Diz o relatório, até o final de 2021, Facebook, YouTube e Amazon mudaram as suas políticas de moderação de conteúdo de maneiras diretamente responsivas às críticas da administração Biden. E volto a dizer, eu estou citando aqui a administração Biden apenas para dizer que esse é o modus operandi da esquerda global. Isso é coordenado. Nesses encontros, nos quais participam com frequência os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é estranho para ninguém aqui a coordenação internacional ou a participação das ONGs do Jorge Soros em cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral e com o Supremo Tribunal Federal. Diz o relatório. Então, toda vez que eu falar aqui Biden, entendam esquerda. Embora a campanha de pressão da Casa Branca de Biden tenha sido em grande parte bem-sucedida, seus efeitos foram devastadores. Ao suprimir a liberdade de expressão e distorcer intencionalmente o debate público, ideias e políticas não foram mais testadas e debatidas de maneira justa em seus méritos. Em vez disso, os formuladores de políticas implementaram uma série de medidas de saúde pública que se mostraram desastrosas para o país. Se vocês ouviram o que o meu colega Alexandre Garcia acabou de dizer, é isso que vem daqui. Desde o fechamento de escolas desnecessários e prolongados até mandatos de vacinação inconstitucionais que forçaram os trabalhadores a tomar uma vacina recém-desenvolvida ou correr o risco de perder os seus empregos, a administração Biden e outros funcionários impuseram desnecessariamente dano e sofrimento aos americanos. Litígios em andamento e a publicação dos Twitter Files, após a aquisição da empresa por Elon Musk, começaram a fornecer alguns insights sobre os esforços nos bastidores da Casa Branca de Biden para censurar oponentes políticos e pontos de vista desfavoráveis. Por exemplo,
No terceiro dia da administração Biden, a Casa Branca enviou um e-mail ao pessoal do Twitter, agora X, exigindo que um tweet do Robert F. Kennedy fosse, abre aspas, removido o mais rápido possível. A diretiva não se limitava apenas a Kennedy. No mesmo e-mail, a Casa Branca de Biden pediu ao Twitter para também, abre aspas, ficar de olho em tweets que se enquadrem neste mesmo gênero. Soa familiar para os senhores essa semana? Os documentos mais importantes para entender os esforços de censura do governo são e-mails internos das empresas que estavam do lado receptor das ameaças e coerções da Casa Branca. Após emitir dezenas de intimações às Big Techs e às agências governamentais e a terceiros relevantes, o Comitê do Judiciário do Congresso dos Estados Unidos começou a obter dezenas de milhares de documentos ilustrando os detalhes da campanha de pressão da Casa Branca de Biden. Obter comunicações internas das empresas, muitas vezes incluindo os mais altos níveis de liderança, exigiu medidas adicionais escalatórias do comitê, incluindo ameaças de considerar o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em desacato ao Congresso. Vejam, senhores, eu estou lendo o relatório do Congresso dos Estados Unidos investigando exatamente o que os senhores estão investigando aqui. E lá, assim como aqui, ou melhor, aqui nos Estados Unidos, assim como aí no Brasil, também não houve cooperação de boa vontade das Big Tech, não. Houve necessidade de ameaça ao CEO da Meta. Houve intimação. E depois, diz o relatório, agora tendo obtido e revisado dezenas de milhares de e-mails e outros documentos não públicos relevantes, o comitê tem uma imagem mais completa em que medida as empresas de tecnologia passaram a suprimir a liberdade de expressão. Os principais pontos que esse relatório abordou. Primeiro deles, as Big Tech mudaram a sua política de moderação de conteúdo por causa de pressão da Casa Branca de Biden. Nas semanas e meses depois da campanha a presidente do Biden, o Facebook, o YouTube e a Amazon mudaram todas as suas políticas de moderação de conteúdo. E mudaram por pressão da Casa Branca, que pressionou as empresas a mudar e dizer que quem não atendesse, não o que as redes sociais queriam, mas o que a Casa Branca queria, essas pessoas sofreriam censura. Outra conclusão do relatório, que a campanha de censura da Casa Branca do Biden visou mesmo bloquear informações verdadeiras, sátiras e outros conteúdos que não violavam a política da plataforma. Contrariando essas alegações de combate à desinformação, a administração Biden pressionou as empresas que obedeceram a censurar a informação verdadeira, sátira, meme, opiniões e experiências pessoais dos americanos. E também o governo americano teve um efeito inibidor, diz o relatório, em outros discursos. Claro que a pandemia de Covid foi uma das principais delas. Disse o CEO do Facebook, da Meta, abre aspas, isso parece um bom lembrete que quando comprometemos os nossos padrões devido à pressão de um governo em qualquer direção, muitas vezes lamentamos isso mais tarde. E eu vou compartilhar esse relatório com os senhores depois da audiência, mas o resumo dessa história, e nós temos os e-mails dos oficiais da Casa Branca com as empresas de redes sociais falando assim, pô, ajusta isso aqui, ajusta isso ali. Ou seja, o governo de esquerda dos Estados Unidos, mesmo sabendo que não tinha instrumentos legais para agir, recorreu à informalidade para persuadir e pressionar as empresas de tecnologia para censurar e moderar o conteúdo inconveniente. E como eu observo a política não nacional, mas a política global, eu diria que esse é o novo modus operandi da esquerda. Eu acho que ninguém, a essa altura, depois das revelações bombásticas do Glenn Greenwald na Folha de São Paulo, pode ter dúvidas
sobre como o maior censor do Brasil, o homem de quem até quase todos os senhores senadores morrem de medo, o Alexandre de Moraes, como ele opera sem cerimônias na informalidade, na clandestinidade e, eu digo sem receio, na criminalidade. A minha hipótese, que eu apresento aqui, e que deveria ser confirmada e investigada pelos senhores senadores, a quem cabe o poder de fiscalização do Supremo Tribunal Federal, a minha hipótese é a de que há, além das ordens draconianas e ilegais que vêm se tornando públicas, muitas delas, e muitas vezes graças ao Congresso dos Estados Unidos, ao trabalho sendo feito aqui, ou ao próprio X, que deve ser elogiado, a minha suspeita é que haja um expediente clandestino de cooperação entre as redes sociais, especialmente o YouTube e a Meta, e o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e até mesmo o governo Lula. E isso é grave e criminoso, não só do lado das autoridades, mas das empresas que concordam em agir à margem da lei sob qualquer tipo de incentivo ou de pressão. Isso configura, sim, crime de corrupção. Eu hoje aqui vou entregar aos senhores senadores um relatório feito por especialistas em redes sociais que vai mostrar a inexplicável e abrupta queda da entrega do meu conteúdo no YouTube, similar ao que o meu querido Pitoli mostrou aqui. E no relatório eu mostro como os meus vídeos, como em um passe de mágica, nos meus canais e nos canais de terceiros, vídeos com a minha pessoa, eles simplesmente pararam de ser entregues pelo YouTube. Só para título de comparação, o percentual de entrega dos meus vídeos para não inscritos no meu canal, historicamente é parecido com os outros canais, 35% a 45%. Sempre foi. Atualmente, a média de entrega dos meus vídeos para não inscritos é de 3% a 5%. O mesmo está ocorrendo em outros canais que reproduzem as minhas participações, como o Fio Diário ou o canal Olavo do Carvalho, a cujos dados eu também tive acesso. E tudo isso acontece mesmo com os meus índices de engajamento e retenção continuarem altos. A situação é tão absurda que cortes de outros comentaristas com grau de engajamento e retenção menores do que o meu, eles chegam a ser recomendados pelo YouTube 8 vezes mais. Senhores, isso só é possível com manipulação de algoritmo. Ou o YouTube faz isso de má fé e livre e espontânea vontade, ou, por como eu disse, corrupção, mesmo que sob coerção. Ora, se um fiscal pede propina e diz que se você não pagar a propina, você... Não, eu tenho um grande histórico em construção civil. Então, se aparece um fiscal, me pede uma propina e diz que se eu não pagar a propina, ele não vai me dar o alvará lá para eu continuar a minha obra, se eu pago a propina, eu estou cometendo ato de corrupção. Da mesma forma, se uma empresa de tecnologia recebe uma ameaça à margem da lei de um ditador e ela cede a essa ameaça, ela também está cometendo corrupção. Eu notifiquei extrajudicialmente o YouTube no Brasil e nos Estados Unidos a respeito desses assuntos e não obtive resposta. Não é só dos senhores que eles estão se esquivando. Mas, obviamente, eu não vou me furtar a recorrer ao judiciário dos dois países quando esse regime tiver caído. E eu acredito que esse regime vai cair. Eu não digo governo, eu digo regime.
Eu acredito que esse regime vai cair e vai cair pela mão dos senhores senadores. Eu acredito que a coragem é inspiradora. Em algum momento, os senhores vão inspirar uns aos outros a terem a coragem de enfrentar esse regime. E os senhores senadores dessa comissão especificamente, senhor presidente, os senhores têm a prerrogativa de aprofundar esse assunto que eu estou, essa hipótese, inclusive pedindo informações às redes sociais, pedindo esclarecimentos, pedindo, como fez o Congresso dos Estados Unidos, cópias das comunicações entre as empresas e o TSE e o STF. Aliás, eu, formal e gentilmente, peço aos senhores que submetam isso aqui à votação dessa comissão. O pedido das comunicações, capaz de vir um escândalo das proporções da Vaza Jato do Xandão. Eu estou enviando uma cópia desse testemunho que eu estou fazendo aqui aos senhores, ao Comitê Judiciário da Casa dos Representantes dos Estados Unidos da América, para que tenham um registro do que as empresas americanas podem estar fazendo no exterior e sobre como isso potencialmente viola a legislação aqui dos Estados Unidos da América, mais especialmente, mas não somente, o Foreign Corrupt Practice Act, chamado FCPA. Eu digo que a descoberta aqui nos Estados Unidos desses podres que acontecem nos bastidores foi parar, inclusive, na Suprema Corte, só foi possível graças ao trabalho do Congresso, não foi o FBI, assim como não vai ser a Polícia Federal. Os senhores são os representantes do povo dos seus estados, e os responsáveis pelos freios e contrapesos ao nosso judiciário, que está claramente corrompido. Essa semana ninguém mais pode ter dúvida disso. Eu peço que os senhores ajam, e ajam agora. Estejam do lado certo da história. Resistam. Não deixem que o nosso país perca de vez essa conquista fundamental e dura que foi a liberdade de expressão plena, que é o nosso único antídoto contra a tirania. A única forma de proteger a democracia é através da liberdade de expressão. Obrigado, senhores.